Bom dia. Um feliz sábado a todos. Vou dar uma olhadinha aqui meio devagar, porque eu já estava tentando ali guardar a fisionomia de todos. Alguns eu não conheço, mas uma boa parte eu conheço. Agradeço ao irmão Jode, primeiramente a Deus e ao irmão Jode pelo convite. 3 anos e 4 meses que eu vim aqui nessa igreja. Dia 7/7 de 2018 foi a última vez que eu preguei aqui. Certamente não gostaram, né, Diego? Para demorar tanto assim, né? Vocês deixam para ligar no tempo da escala e não dá certo. Amados, eu confesso que fico feliz quando eu chego numa igreja que eu conheço novos irmãos. Se porventura vocês me verem na rua, falem comigo que eu respondo, viu? Irmão, tudo bem? Eu vou saber que é irmão, eu posso não lembrar de onde, porque é tanto lugar que a gente anda, né? Mas eu terei o prazer de cumprimentá-los. Meu irmão Denir, né? Denisvaldo, tu estava pensando em que é que eu falei, tu não ficou atento? Presta atenção. É Deni, eu falei Deni, não foi? É Denisvaldo, tu tá bom, homem? Já tá pronto para assumir a missão? Na caminhada, né? Tu traqueja o homem, Sônia. Tu presta atenção que a responsabilidade está nas tuas costas agora, viu? É aí de Deus, lógico, mas é nossa, é do Senhor e nossa. Eliseu, tu tá bom? Camila, Marquinhos, a Leida, não vou conseguir falar o nome de todos, que pode ser que eu esqueça de alguns. Nosso cantor ilustre aqui, o Dinho. Né? Amados, Manuel, tu já pegou essa música que Dinho cantou aqui? Boa, né? Bonita, gostei. Fica legal na viola, viu? Tu tá bom, Manuel? Nunca mais eu te vi, viu? Se eu tivesse um olho desse, rapaz, não prestava não. Meu pai tinha um olho verde. Lá em casa todo mundo queria ter olho verde. Ninguém nasceu com olho verde. Tudo com olho preto. Mas é assim mesmo, né? Deus sabe o que faz. Amados, hoje é terceiro sábado. Geralmente a gente prega mordomia quando não há alguma mudança. Nós temos alguém que nos visita nessa manhã que ainda não é batizado na igreja adventista? Tem? Aquela jovem, que Deus te abençoe, é melhor um casal, né? Namorados ou esposos, casados? Casados? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu fico feliz quando eu chego. Tem mais alguém? Eu fico feliz quando tem alguém que nos visita num sábado pela manhã, sabia, Anderson? Porque alguém que vem para a igreja adventista no sábado pela manhã já é um pré-batismo. Pode ter certeza. Porque na sexta, durante a semana, no domingo, normal, mas no sábado pela manhã é alguém que no mínimo tem afinidade pela igreja. Então que Deus abençoe vocês e esse desejo de vir à igreja possa permanecer sempre nos corações de vocês. Não procure a igreja perfeita não, viu? Procure o Deus perfeito, e o Deus perfeito é o Senhor Jesus Cristo. A igreja perfeita, ela não existe no modo de pessoas, no que se trata de pessoas. No quesito de doutrina é essa. Eu falo não com respaldo em mim, mas sim na palavra de Deus. A igreja adventista, ela tem a doutrina perfeita e santa, assim como é a palavra. Agora, no quesito pessoas, ela é tão falha quanto as outras. Porque onde tem gente, tem bondade, tem maldade, tem decepções, tem frustrações. Então, se vocês quiserem ser membro dessa igreja, por ela ter uma doutrina perfeita, tome a decisão, por Cristo, com Cristo e para Cristo. Agora, se for para olhar pelo homem, não tome não, que você sai. Sai, pode ter certeza. E quando eu tomei a minha decisão a primeira vez, eu foquei demais nos homens e eu saí. E eu já pensei em sair outras vezes, mas agora eu falei, não, agora é com Cristo, por Cristo e para Cristo. E aí até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém? E não brinque não, se você encontrar a igreja que o pessoal diz, essa aqui é perfeita, em tudo se falando, passe por longe dela. Não entre não, porque se você entrar, ela deixa de ser perfeita. Porque não há perfeição no homem. Vamos abrir as nossas Bíblias. A palavra do Senhor é na carta de 1 Pedro, capítulo 4. Por favor. Povo generoso, me deram dois copos com água. Coisa boa. Qual foi o último batismo que teve aqui? Tem quanto tempo? Não lembra não? Pois é, trata. Ah, o ano passado?
Esse ano? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom não, pode melhorar, né? Sim, sim, sim. Também teve um Caleb distrital, né? Que o rapaz fugiu da barraca, correu, que era ele que ia fazer. Eu não corro não, mas foi necessário. Eu não estava bem, ainda não estou muito bem. A memória está meio bugada, às vezes eu estou pregando e esqueço das coisas. Lília, é? Tu tá boa? Bonita como sempre, né? E o que acontece aí, eu falei, pastor Cido, passa o bastão para outro. Não dá não. Mas é assim mesmo, Deus sabe todas as coisas, né? E vai ter, se for da vontade de Deus, outras oportunidades da gente reunir aí uma galera na praça e fazer um evangelismo para a honra e glória do Senhor. Amém? Parabéns pela organização da igreja. Eu estava ali saindo do carro e estava vendo alguém agradecendo aqui pela contribuição pelos bancos. Muito bem, parabéns. É assim que trabalha a igreja unida. Se torna a igreja bonita. E tudo para a honra e glória do Senhor, tá bom? Ontem eu preguei lá no Peixe um culto de gratidão pela reforma que teve da igreja. E vai estar lá no canal BG Gospel CG. Inclusive esse sermão está sendo gravado, a irmã Ananda, né? Hananda. Esse é nome de artista de Hollywood. Humberto. A irmã Hananda está gravando, eu pedi para ela gravar e vai estar no canal BG Gospel CG no YouTube. Eu tenho um canal lá para postar reflexões, a qual eu envio para uma lista de transmissão de mais de 1000 pessoas diariamente, e os sermões que vão sendo gravados eu vou colocando lá, tá bom? Então, quem não se inscreveu, se inscreva e assista o que tem lá. Se você não gostar, assista, né, Camila? E compartilhe. Ou melhor, se você gostar, assista e compartilhe. E se não gostar, assista do mesmo jeito. Porque às vezes a mensagem não fala com você, mas vai falar com alguém que você compartilha. Tá bom? Aquele rapaz lá do fundo parece Zé Carlos da ótica. Se tu parecer ele igual no dinheiro, tu tá bonito, viu? Porque na aparência, no dinheiro não parece não, irmão? Mas parece, viu, assim na fisionomia. Rapaz, será que não é parente do homem? Parece muito. Amados, abriram suas Bíblias? Amém? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos orar. Aqui tem bastante jovens, pré-adolescentes, isso é bom, ó. Povo bonito, menino tudo bonito, a gente olha para um bonito, olha para outro bonito, que povo bonito, né, rapaz? Olha que coisinha fofa. Olha para aquele denguinho ali, daqui um dia está cantando igual os pais. Vamos orar? Amém? Oremos. Santo Deus, nosso Pai soberano, te agradecemos por este momento o qual o Senhor nos concedeu. A tua palavra se encontra aberta e nós vamos nesse momento nos deleitar na mesma. E queremos te pedir a tua presença na pessoa do teu Santo Espírito. Não temos dúvida de que aqui se encontra o teu Santo Espírito, Pai. Mas nós o convidamos a fazer-se presente em nossas mentes e em nossos corações. Que possamos compreender, Senhor Deus, a tua palavra, e ao compreendermos, que o Senhor nos ajude a pôr em prática. Esteja conosco agora, abençoe essa igreja e todos os membros, todas as famílias aqui representadas. Nós suplicamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 é a nossa mensagem de hoje. Alguns deveres dos crentes uns para com os outros, né? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amados, eu
orei a Deus e pedi a orientação para trazer uma mensagem para aqui. Temos vários sermões prontos, vários rascunhos de sermões, mas eu pedi ao Senhor que me desse uma mensagem para o momento. E nós estamos no momento que as igrejas têm colocado transição de cargos, de nomeação, e esse é um momento que é meio sensível nas igrejas. Eu creio que talvez não seja o caso daqui, mas em algumas são. Alguns não querem mais os cargos. Eu sei de igrejas grandes que 4 ou 5 departamentos estão sem líder até o momento porque não querem. Isso é feio, isso é triste. Por que às vezes a pessoa quer entregar o departamento? Porque a igreja não está unida. Não estão todos caminhando no mesmo foco, na mesma direção. Isso é um reflexo claro, porque se existe uma grande rejeição pelos departamentos, a igreja não abraçou. Será que é porque os líderes, 4, 5, eram falhas ou porque está rolando uma picuinha na igreja? Infelizmente, quando você abre a boca para falar do departamento, do ministério de um irmão, você está sendo um portador do inimigo. Tenha muito cuidado, você pode enfraquecer a fé de alguém por um simples comentário que você faz com relação ao departamento do outro. Se você quer ser um ancião, se você quer ser um ministério pessoal, se é o seu sonho, se você deseja e se identifica com isso, ora ao Senhor, se capacite e deixa nas mãos do Senhor. Deus provê. Aí quando você entrar lá, você vai ver que não é tão fácil como você pensava. Eu sei de um caso que um amigo meu, ele era membro da Igreja Central de Capim Grosso, e ele que me contou esse caso. Ele disse que ele ficava criticando os anciãos da igreja, que os anciãos preguiçosos, folgados, deixa a igreja correr frouxa, e ele sempre descendo no pau nos anciãos, e falava com o pastor, e reclamava, e tal, a igreja está uma bagunça, a culpa é dos anciãos. Aí o pastor, gente, vamos orar para que na próxima nomeação dê o nome de fulano, para ancião, porque parece que ele não está muito satisfeito com o ancianato que vem acontecendo. De repente ele entra e melhora, mas o pastor estava divinamente inspirado, né? E deu o nome dele. Não foi um conchavo, não, deu mesmo. E ele foi nomeado ancião. E então ele foi esse primeiro ancião. Quantos meses ele aguentou? 3. Então não fala do departamento do teu irmão não, tu que está de fora, porque pode ser que tu não aguente. Falar é fácil, viver é difícil. Entendeu? Queridos, embora as orientações de Pedro nos levam a crer que o fim está próximo, ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Não devemos negligenciar, essas nossas responsabilidades que Deus nos confia. Pelo contrário, todo cristão precisa se manter firme em suas posições, firmes, sóbrios e vigilantes, na oração, na visita, na união. Na verdade, vir aqui na frente e pregar é fácil, não é difícil não. Para alguns é um pouco difícil. Mas quando você vem aqui pregar e você não tenta viver o que você está pregando, de nada vale essa mensagem. Imagina só, eu venho aqui e faço uma mensagem aparentemente bonita, mas você descobre que na igreja eu sou o cão em forma de gente. Que tenho 2, 3, 4 inimigos dentro da igreja, aonde eu vou só tem discórdia. Adiantou essa palavra? Se você olhar pelo olhar espiritual, o que eu narrar que tiver aqui, adiantou. Mas a minha concepção, a minha orientação, não. Porque eu estou pregando o que eu não estou vivendo. Infelizmente, isso tem sido tipo que um câncer no meio da igreja. Teve alguns pregadores que já foi pregar e eu olhar assim e dá vontade de ir embora. Porque eu trabalho na praça há 22 anos, quase 23. E eu conheço muita gente e muita gente me conhece. E eu sei que a vida do camarada não é exemplo para ninguém. Mas no púlpito é um santo. E aí? Levantar e ir embora? Não. Repreender e orar por ele para que ele se converta, porque o local que ele está é um local santo e ele precisa buscar santificação. Mas que às vezes dá vontade de levantar e ir embora, dá. Está ouvindo, Diego? Dá. Pedro deu orientações aos moradores da Ásia Menor. Ele estava em Roma.
e se desencadeava uma perseguição aos cristãos, e ele orientou que eles fossem firmes, unidos, perseverantes, sóbrios na caminhada. Essas lindas palavras nas cartas de Pedro não foi escrita por ele, foi narrada por ele. Pedro era um semi-analfabeto. Segundo comentários bíblicos, foi Silvano. Ele falava e Silvano escrevia. Mas isso não tira a inspiração da palavra. E essas orientações, a esperança deles era que o fim está próximo. Mas quando nós vamos para os comentários bíblicos, o tempo do fim é a partir da volta de Jesus, da primeira vinda de Jesus. Então nós já estamos vivendo no tempo do fim. Muitos que desceram ao pó, eles tinham a esperança de que Jesus voltasse naquele tempo. Logo quando teve o dia de Pentecostes, em seguida eles tiveram aquele momento de união, de consagração, o Espírito Santo desceu sobre eles, o Evangelho foi pregado, mas eles queriam que Jesus voltasse naquela época, assim como nós queremos hoje. Não é assim? Quem quer que Jesus volte hoje? Levanta a mão para eu ver a mãozinha bonitinha. Amém? Eu estou vendo, viu? Pode baixar. Mas se ele voltar hoje, na sua concepção, não responda para mim. Você vai ou fica? Ainda quer? A pessoa que você ama e quer ver no céu, será que vai? Você já falou de Jesus para ela? Já deu estudo? Já falou que a ama e quer ver no céu? Você ainda quer que Jesus volte hoje? Ah, porque você esqueceu, né? Que você ama, mas não falou nada ainda. Cuida, sede sóbrios e vigilantes. Fale para a pessoa que você ama, que você o ama tanto, está orando por ela, quer dar estudo bíblico e quer vê-lo no céu. Ah, mas eu já fiz. Já desistiu? Continua. Continua orando. Não paga para orar? É só dedicar um tempinho ao Senhor e falar: Senhor, o Senhor conhece a minha vontade. Quebranta o coração daquela alma perdida. Salva, Senhor. Que ele se permita ser alcançado pelo teu Santo Espírito. Faça a sua parte. Mas para que Jesus volte hoje, e você anseie por essa volta, você tem que estar convicto de que você está fazendo a sua parte. A sua parte. Amados, todos nós somos filhos de Deus. O tema da nossa mensagem, para que você entenda, é preciso você entender, pelo tema você vai entender a mensagem. Você é útil? Você que recebeu um cargo, você que não recebeu e está se sentindo inútil, você que não é elogiado, mas trabalha para o Senhor, você que tem o seu departamento, mas ninguém te elogia, às vezes você se sente inútil, às vezes ou outras vezes eu me sinto. Inclusive eu falei na última mensagem que eu preguei, não sei se foi na última, foi a penúltima, eu fiz um apelo em uma determinada igreja, no último dia, a última noite de semana de oração, tinha mais de 20 visitas. Mais de 20, um monte de ex-adventistas. E eu fiz oração para batismo mesmo, sabe? Para decisão. Sabe quantos veio à frente? Nenhum. Eu me senti um lixo. Mas depois, quando eu saí, eu senti o Espírito Santo falar comigo assim: ei, rapaz, fica de boa. É eu que convenço. Faça só a sua parte. Não é em vão. Uma hora a semente nasce. Uma hora vira uma planta bonita e vai produzir frutos. Eu não posso me frustrar, eu tenho que fazer a minha parte. Esse sentimento de impotência é um sentimento demoníaco. É de Satanás, para que você desestimule da missão, para que você não aceite o cargo, para que você não abrace a missão. Então repreenda quando você se sentir inútil, porque você é útil. Todos nós somos filhos de Deus, fomos dotados de muitas habilidades e talentos. Quando aceitamos o batismo, nos tornamos mordomos de Cristo. A cada um é dado talentos para desempenhar a missão. Amados, o Senhor é o Criador, preste atenção, de todas as coisas. Porém, o que tiver o meu e ao seu alcance, Ele não fará por mim e por você. Não, pode ter certeza disso. Às vezes nós oramos pela pessoa, mas eu costumo dizer e vou repetir: orar pela pessoa é fácil. Ore com a pessoa. Ah, mas eu tenho vergonha. Existem pais, muitos, que querem capacitar os filhos para o mundo, para a sociedade, para ter o melhor grau de estudo, para ser doutor, para se capacitar, para fazer pós, para ser bem na vida. Não há pecado nenhum nisso.
mas não esqueça de negligenciar a capacitação do seu filho para o céu. Meu filho, o Mateus e o Miguel, inclusive o Anderson é professor do Mateus. Eu não sei o que eu faço, que Mateus ele só pensa em cavalo. Eu falo, meu filho, o cavalo é bom, não tem mal nenhum no cavalo. A vaquejada também não tem não, mas o meio que você vai querer frequentar, você tem que estar com muita maturidade, senão você se corrompe. Porque eu andei nesse meio, a fruta não cai muito longe da árvore. E eu sei que lá dentro tem pessoas boas, mas está assim de demônio. Pessoas a serviço do inimigo. Então eu venho travando, segurando, ele está com 16 anos, vai ter um momento que eu não vou segurar. Mas eu tenho orado a Deus para que ele se apaixone por Cristo e que possa colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando ele colocar o Senhor em primeiro lugar e ele for no lugar desse, ele vai saber separar o que é certo e o que é errado. Porque prender eu não vou conseguir. É difícil. Mas não podemos desistir. Amados, todos nós, como eu falei, temos uma missão para desempenhar, ou melhor, temos talentos para desempenhar a missão que o Senhor nos confiou. E tudo que o Senhor pode fazer por nós, Ele já fez. Ele te despertou, Ele te deu capacidade de raciocinar, de pensar, de saber o que é certo, o que é errado. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu sei que vir ao sábado pela manhã num calor desse é difícil, não é bom não. Mas faça de conta que esse é seu último sábado, viu? Faça de conta que essa mensagem vai depender da tua vida. Está ouvindo? Porque eu não posso lhe garantir que você vai ouvir outra mensagem minha. Eu posso ir ou você pode ir primeiro. Aproveita a oportunidade porque Deus fala através da mensagem também. Então eu sei que está calor, mas dedique os seus ouvidos e o seu coração a essa mensagem. Ela pode ser a última que eu prego ou a última que você escuta. Amém? Queridos, nunca diga que você não tem capacidade, que Deus não te confiou dons e talentos. Em Romanos 12, 4, 5, Paulo diz que somos membros de um único corpo, porém cada um com diferentes funções. A exemplo, presta atenção nisso aqui, viu? Olha que exemplo lindo. A lâmina de barbear, ela é útil para barbear. E como é, né? Mas para cortar uma árvore, nós precisamos de quê? De um machado. Não é isso? Tentar cortar uma árvore com um gilete é loucura. Ou se barbear com um machado também é loucura. Veja que até o machado, para ser útil, precisa da árvore. Pois cortar a árvore com um machado sem cabo é ruim, né? Isso te leva a entender o quê? Que tudo importa. Que tudo tem sua utilidade. Isso nos dá a entender que para alcançarmos coisas grandiosas, precisamos primeiro das pequenas. Se você não é capaz de honrar Deus nas pequenas coisas, você não irá honrar na muita. Como é o sábado de mordomia, é pertinente falar sobre a oferta, sobre o dízimo. Como eu cheguei e vi que a irmã, agradecendo pela campanha, pelas doações, que a igreja foi abençoada, seja participativo na obra. Nós sabemos que a igreja adventista, eu preguei sobre isso ontem, vai estar lá no canal, sobre dízimos e ofertas. Era um culto de gratidão, em vez de eu levar um culto de gratidão, eu levei um culto de puxão de orelha. Porque hoje, para nós mantermos a nossa igreja com 60% da oferta, tem crente que está na igreja há 10 anos e acha que o dízimo é para comprar banco. Tem crente que é batizado, prega e acha que o dízimo fica na igreja. Sabia, Diego? Tem. Não fica, o dízimo é a oferta dos levitas, que é bíblico. Vai para a associação, a missão, a união, para a pregação do evangelho, para custear materiais do evangelho, para o serviço missionário. O que fica na igreja é parte da oferta, 60% da oferta. Então, se você não for fiel, se você não for generoso, se você tiver uma lacraia no bolso, não compra banco. Não troca piso. Não bota um ar-condicionado. Ah, para que esse luxo você tem em casa? Porque às vezes você fala assim, em casa eu tenho. E por que na casa de Deus não pode ter? Existem uns crentes metidos a besta, que diz, para que isso? O povo já dorme em banco de madeira, para que banco acolchoado? Ah, isso é comportamento de invejoso. Ser crente não é ter que ser pobre ou o espírito de pobreza, fazer voto de pobreza. Não, ser crente é ser fiel, entendeu? E prosperidade é um conjunto de coisas. Quando o crente é fiel, a igreja vai bem.
Não é não, irmã Sônia? Quando o crente é fiel, a conta de água e luz é paga em dias. O pagamento do zelador é pago em dias. Quando precisa, a igreja tem caixa. Ai não, irmão, tesoureiro, como é que está o caixa da igreja? Está zero. Isso é falta de vergonha da gente. Eu vou falar da gente, porque fica igual crente parasita, um esperando pelo outro. Acha que devolver o dízimo é obrigado, porque senão é amaldiçoado. E devolver e dar oferta, não. Negligencia a oferta, aí a igreja fica mendigando. É por isso que naquelas igrejas, eu falei isso ontem, aquelas igrejas que tem aqueles caras mandados pelo cão, que fica lá mandando vender tudo que tem que trazer para o altar, que você vai ficar rico, e berebebê, é um luxo aquelas igrejas. É, um luxo às igrejas e mais luxo ainda a vida dos pregadores, dos pastores, porque eles induzem a pessoa a dar tudo. E a igreja adventista tem ética, tem princípio. O dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, mas nunca vai orientar você a devolver uma oferta além das suas possibilidades. É que você devolva com o propósito que fez no seu coração, não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria, mas que você não se acomode e fique esperando pelo seu irmão. Faça a sua parte, porque Deus sabe a real motivação da sua oferta. Deus sabe a real motivação do seu desempenho na igreja. Deus sabe a real motivação por que você veio cantar aqui na frente. Deus conhece a intenção porque você veio aqui hoje. Ele sabe todo o segredinho do teu coração. E é pelo que está lá que você será julgado. Não é pelo que você diz, é pelo que está lá dentro. Tá bom? Precisamos exercer a nossa missão até nas pequenas coisas para que Deus nos coloque sob responsabilidade das grandes. Conta-se a história de uma jovem. Alguém bateu na porta dela. Era um comportor. Coitado, para pagar a faculdade, uma situação difícil, não podia nem se alimentar direito. E quando a moça veio abrir a porta, aquele rapaz estava com semblante de tristeza. Mas ela percebeu que além da tristeza tinha algo mais. E ele pediu um copo com água, ofereceu o produto, ela não podia comprar. E então ele disse: me dê um copo com água, por favor. Já era quase meio-dia. E ela não tinha comida pronta, mas ela viu que o semblante de tristeza dele era fome. Ela foi na geladeira, pegou um leite, numa caixa de leite, encheu um copo, só tinha um copo de leite, e trouxe para ele. Ele olhou assim para ela, ele pediu água, e ela trouxe leite. Que a água mata a sede, mas o leite mata a fome e a sede. E ele tomou aquele leite e disse: que Deus te abençoe. Ela, amém. Ele foi embora, passou-se anos, muitos anos, muitos. E ela tinha o pai dela adoeceu e foi levado para uma clínica particular, às pressas. Só que o tratamento foi muito longe e ele precisava fazer uma cirurgia, senão morria, e achou que cabia no orçamento. Mas quando chegou a conta do hospital, da clínica, ela teria que vender a casa, a única casa para pagar aquela conta. E então ela vai até o médico com aquele valor na mão. Ela não sabia quem era. E disse: eu vim aqui para saber se o senhor pode nos dar um prazo para até eu vender a casa para pagar o hospital. Meu pai estava morrendo e eu pedi que fizesse a cirurgia, mas eu não tenho como pagar tudo isso agora. E quando o médico olhou para aquele rosto, lembrou que quando ele era estudante, alguém havia matado a sua fome com um copo de leite. Ele olhou para ela e disse: você mora no bairro tal, na cidade tal? Ela disse: sim. Tudo bem. E ele escreveu em cima do orçamento, do débito: pago. 100% paga a conta por apenas um copo de leite. Quando ela viu, ela lembrou que um copo de leite fez toda a diferença. A orientação de Pedro é que nós devemos amar uns aos outros. Às vezes nós não podemos ajudar, ou até podemos, mas não ajudamos porque nós vivemos em um mundo de oportunismo, de pessoas que estão oportunas. Mas uma coisa eu vou te dizer, são oportunistas. Uma coisa eu te digo:
A lição falou sobre isso. Devemos tratar as pessoas como gostaríamos que fôssemos tratados. Se você não quer dar, também não ofenda. Se não pode dar 10 reais e puder dar 2, dê 2. Se não pode dar um copo de leite, dê o copo com água. Mas dê com amor. Você é crente dentro e fora da igreja. O seu comportamento com a pessoa lá fora, com o próximo, reflete quem você é diante de Deus. E as pequenas coisas é um teste para as grandes coisas. Pode aumentar mais um pouquinho, irmão? Devemos fazer por amor. Ser mordomo implica em tomar conta e dar conta do que foi confiado às nossas mãos. O fiel mordomo não é aquele que desempenha o melhor trabalho, ou ocupa o melhor cargo na igreja, ou em qualquer repartição. É aquele que tenta fazer o que lhe é confiado, por amor e boa vontade. Sem boa vontade, sem esforço, de nada vale talento. Todo ser humano ele é formado com apenas 3% de talento, segundo alguns psicólogos. Nós não temos tanto talento, tanta inteligência. Mas por que alguns prosperam mais do que outros? Por que alguns chegam mais longe do que outros? Porque se esforça. Se esforça. Quando você tem esforço e talento, o resultado é sucesso. Deus, esforço e talento, sucesso e salvação. Porque nem todos que têm sucesso vai ter a salvação. Mas quando você tem esforço, tem Deus, esforço e talento, é sucesso, prosperidade e salvação. Existem as calamidades, existem as fatalidades que podem interromper o curso da história, mas Deus provê. Ainda não é o fim. Amados, em Colossenses 3:23, Paulo diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Para aí, como para Deus e não para homens? Isso quer dizer que para homens a gente deve fazer de qualquer jeito? Algumas pessoas entendem essa passagem desse jeito. Fazei como que para Deus e não para homens. Como assim, Dinho? Como é que eu demonstro que sou fiel a Deus se eu não fizer através de homens, Humberto? Como eu vou provar minha fé se eu não tiver obras? O que Tiago fala. Então, para que eu demonstre fidelidade a Deus, eu tenho que demonstrar confiança na igreja. Porque o dinheiro físico que eu entrego, que eu devolvo, vai para o tesoureiro, do tesoureiro para o tesoureiro da associação, para manter a missão. Aí você diz: eu tenho fé em Deus, mas eu não confio na igreja. Se você tem dúvidas, pergunte. Eu sou muito questionador. Eu pergunto muitas coisas. E se você perguntar, você concorda 100% com a logística da igreja? Eu digo: não. Não vou ser hipócrita. Já chamei alguns pastores para tentar me tirar dúvida, alguns tiraram. E eu digo: eu não concordo, pastor. Ele disse: irmão, teve um que falou assim: ou você concorda ou você sai. Eu digo: eu não concordo, mas fico. Porque eu lá fora eu não tenho autoridade para cobrar, aí dentro eu tenho. Eu estou fazendo o que aqui? Pregando. Eu estou com o que na mão? O microfone. Para que poder mais do que esse? Então, se eu não concordo, eu não vou fazer uma rebelião dentro da igreja e dizer que você não pode fazer isso. Não. Mas eu quero lhe dizer que você deve ser fiel. E se tem alguma coisa que o pastor, ele é homem, ele falha, ele vai contra o manual da igreja, você tem que cobrar. E o manual da igreja foi montado por homens, não foi só por um, foi por homens. Se ele vai contra o manual da igreja ou contra o princípio da Bíblia, você tem que bater o pé e dizer: eu não concordo. Está errado. Obviamente com um pouco de cortesia e amor, né? Porque até um não sabendo dar um não cortês parece um sim, né? A forma que a gente dá o não muda muito. Então tem coisas que eu não concordo, mas eu continuo porque eu espero que um dia melhore. Lá fora eu já experimentei, não presta. Lá é barril. Tá ouvindo, Dinho? Tá ouvindo, Denis? Lá fora é barril. Se tá ruim aqui dentro, imagina lá fora. Então é melhor ficar por aqui mesmo. E aqui dentro você tem mais autoridade para cobrar. Não é, irmã? Né? Mais um do olho verde, viu? Amados,
Nós devemos fazer para Deus não como fazemos para os homens, mas isso não quer dizer, o texto não quer dizer que nós devemos fazer mal feito para as pessoas, porque só existe uma maneira de provarmos que estamos fazendo o bem feito para Deus, é fazendo o bem feito para as pessoas. O que o texto quer dizer é que nem sempre o ser humano reconhece e nem sempre ele agradece, mas com Deus é bem diferente. É diferente. Deus, ele reconhece e ele agradece e ele recompensa, porém no tempo dele, do jeito dele. Lembre-se, você é exatamente aquilo. Olha, você nós somos exatamente aquilo que fazemos com alguém, a maneira como tratamos alguém quando achamos que ninguém está nos observando. Você quer saber o que é um irmão? O que é uma pessoa? Observe de longe, durante um dia, 2, na rua. Se você tivesse como se uma mosquinha e ver como é que Eliseu trata a mãe dele, o pai, como é que Anderson trata a esposa e os filhos, como é que Gil da Barraca é com a esposa e com os filhos, com os funcionários, como ele é na igreja, como ele é em casa. Pronto. Aquilo que eu sou em casa, aquilo que eu sou na igreja, aquilo que eu sou na rua, é o que eu sou diante de Deus. Então, por mais que você tente mostrar que é uma coisa, o que vai prevalecer é o que você é, quando você acha que não está sendo observado por ninguém. Nós temos que pensar em Deus todos os momentos, porque só Deus, só a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos torna pessoas melhores. Amados, você é uma pessoa, isso aqui é uma pergunta, de dupla personalidade, que na igreja é santo e em casa é demônio? Procure mudar. Eu tenho dito e vou repetir, já falei em várias igrejas. Existem alguns casos que, geralmente, o marido, na maioria das vezes, ele não toma a decisão, mas a esposa está na igreja há anos. Existem algumas exceções ao contrário. Mas na maioria, em que um da casa é batizado, mas os outros nenhum toma a decisão, sabe por que é isso? É porque em casa ela é uma coisa e na igreja é outra. Eu cansei de ver, o pessoal da Diviné já ouviu falar isso várias vezes. Eu já preguei muito lá, terreiro de casa, caminho de casa. Graças a Deus eu tenho uma boa aproximação com o povo da Diviné. E assim, você na igreja canta, prega, você organiza tudo, mas chega em casa, você trata o seu marido com aspidez, com brutalidade, com seus filhos, gritando, xingando. Ainda como se não bastasse, você chega em casa e você fala, aquele ancião só quer ser dono da igreja. Aquele ancião é metido a besta. Aquele pastor é preguiçoso. Todo dia uma campanha na igreja para fazer isso, não sei para que quer tanto dinheiro, sei não, viu? E o teu marido, ele não é crente, ele está ouvindo. Teus filhos, eles estão ouvindo. Ele está indo para a igreja ainda porque é pequeno, tu traz. Mas ele está ouvindo a murmuração que tu está falando da igreja, dos teus irmãos. Está ouvindo, Humberto? Ele está ouvindo e guardando. E o descrente, se fala, ainda tem assim, às vezes fala tão alto que o vizinho está ouvindo. Rananda, está ouvindo? Está ouvindo. E você falando. Que autoridade você vai ter para dizer para essa pessoa aceitar Jesus? Não vai se tornar um cristão nunca, porque você, em vez de ter sido um mensageiro de Deus na sua casa, você era um mensageiro do demônio. Eu digo porque em casa acontecia isso. Minha cunhada, minha esposa, chegava comentando as picuinhas da igreja, intoxicando meus ouvidos, e eu já tinha um certo ranço de alguns crentes. E na verdade, quando eu entrei na igreja adventista, eu não gostava de adventista, e demorou muito tempo com o pé atrás. Hoje ele está atrás um pouquinho, mas não é muito não, sabe? Está assim, mais para frente do que para trás. Porque a gente entende que não é o adventista, é pessoas. E pessoas boas e ruins tem em todo lugar. E todo dia aquela conversinha, aquele fuxico, tu não dorme não, viu? Aí tu tá orando, né? E o que acontece? Eu disse, filha, eu vou te fazer um pedido. Não conta a picuinha que você vê lá na igreja aqui mais não. Porque se eu me afastar da igreja, o culpado é tu. É. E aquilo realmente estava me incomodando. E acabou. Hoje eu chego lá, às vezes, quando eu desço, elas estão lá conversando. Aí eu tento ouvir, não consigo. Foi o que mesmo? Ela disse, nada. Não foi nada. O que é que você quer saber? Eu digo, mas rapaz, fala sério.
Me ferrei, agora eu não fico informado. Não precisava, nós não precisamos. Se não vai edificar, nem faça questão de ouvir. Se não vai ajudar, certamente vai atrapalhar. Então fica quieto, não comenta. Tudo isso vai contribuir, ou para você somar, ou para você afastar as pessoas de Deus. Amados, como eu disse, muitas pessoas têm dupla personalidade. Santos na igreja e demônios em casa ou na sociedade. Isso é o pior testemunho que existe. Procure mudar. Aqui do outro lado, aqui, ó, em Pedro, 1 Pedro 3,7 diz o seguinte. Fala aqui de maridos, mas vale para todas as formas como você trata as pessoas. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Por que isso aqui? Olha aqui, responde. Para que não se interrompam as vossas orações. O que quer dizer isso? Você é ativo na igreja, você é ativo na sociedade, mas você é ausente em casa, em tudo se falando. Você é um marido mesquinho, você não ajuda a sua esposa. Acha que a esposa é só para esquentar o umbigo no fogão e esfriar na pia. Trata a sua esposa como objeto. Trata até a pessoa que trabalha na sua casa como algo inferior. As suas orações serão interrompidas. Não vai passar do teto. Porque você é uma pessoa de dupla personalidade. Para não dizer hipócrita. A maneira como eu lhe trato, eu tenho que tratar a todos. Obviamente que tem pessoas que a gente tem que ter mais tato. Tem pessoas que eu não brinco. Mas em termos de tratar bem, é como dizia o meu pai, fazer o bem e não procurar quem. O mal, não faça a ninguém. Vale a pena. Queridos, sem interesse, precisamos entender que o ser humano é ingrato e que nem sempre nos retribuirá o bem com o bem. Porém, mesmo que não sejamos reconhecidos pelo homem, tenhamos a certeza que Deus proverá alguém para nos recompensar. Isso é fato. Não ajude, não faça o bem de olho no que iremos ganhar, no que pode lhe render. Não faça. Não devolva o dízimo pensando que você vai ficar rico. Devolva porque Deus já te permitiu. Não dê uma oferta generosa achando que você vai ficar rico. Ah, mas Deus disse para que vai provar a minha fé e vai abrir as janelas do céu. Isso é uma recompensa por consequência da sua fidelidade. Não, você não pode ir com esse pensamento. Que vou dar para receber. Vou devolver porque eu quero mais. Não. Não pode ser assim. É a real motivação que vai fazer toda a diferença em nossa vida. Uma coisa que eu vou dizer aqui, vou repetir, eu vou fazer lá sempre em todos os meus sermões. Se você se alegrar com a desgraça do teu irmão, com a queda do teu irmão, reveja o seu cristianismo, você não se converteu. Eu tenho ficado triste quando eu vejo que um crente, independente da denominação, independente da igreja que ele frequenta, quando um crente apostatou, quando um crente envergonhou a igreja, eu fico triste. Porque lá fora, as pessoas nos chamam de quê? Crente. E é crente. Não é assim? Você entrou no balaio. Eu até comentei, acho que foi no Novo Oeste. O católico, não estou falando mal do católico. O católico, o espírito da Umbanda, do Candomblé, ele mata, ele rouba, ele se prostitui. Aí ninguém fala assim, um católico matou, roubou. Um adepto do Candomblé, da Umbanda, matou e roubou, traiu. Você já viu falar isso? Não. Fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Mas quando acontece com um de nós, seja da Batista, Assembleia ou Adventista, um crente. Aí tu se alegra pela queda do outro? Preste atenção. Não se alegre não. Ore para que as pessoas quebrantem os seus corações e se convertam. Porque infelizmente o mundo está generalizando e achando que é tudo igual.
Não fique triste com isso. Vai ser assim até a volta de Jesus. Mas faça a sua parte. Ajude sem interesse. Seja bom, porque o Espírito Santo está agindo através de você. Deus irá prover. Às vezes nós não somos abençoados unicamente porque fazemos as coisas um pelos outros, ou até pela igreja, com motivação errada. O sucesso só acontece na vida dos que ajudam sem interesse. Sem interesse. Muitos não alcançam grandes bênçãos porque a fé é pequena. E quando a tua fé é pequena, a tua fidelidade também é. Você desconfia de tudo. Você é menos participativo. Você é um pouco egoísta. Primeiro eu, depois eu, se der certo o outro. Isso não é sentimento de cristão. Pelo menos do cristão fiel. A fidelidade não será diferente daquela maneira como você vive. Devemos ser fiéis a Deus, não para receber algo em troca, e sim porque já recebemos. E nós recebemos algo muito superior a qualquer oferta que nós possamos dar. A oferta do sacrifício de Jesus. E se Ele te confiou algo, está ouvindo, Anderson? Se Ele te confiou algo, está ouvindo, Eliseu? Não é para você se exaltar diante do seu irmão. É para você ser útil. Por isso que o tema da nossa mensagem é: você é útil? Para você? Aí não é utilidade. Aí é favoritismo. Ser útil é ajudar sem interesse. É fazer por amor a Cristo. Se nós fôssemos mais fiéis na obra, mais generosos, mais participativos, não precisava ser de campanha para comprar televisão, para comprar banco cochoado. Não precisava. É que você devolve o dízimo com medo da maldição, mas quer dar uma oferta de R$2, ou a moedinha que sobrou do pão. Fique sabendo que essa igreja reflete o crente que você é. A nossa igreja é uma das igrejas mais organizadas que existe, ou era para ser. Tem ensino de tudo, de finanças, de tudo que você pensar. Se você não tem esse conhecimento é porque não procura. Mas tem aula de finanças, gratuito. Tem como você organizar a sua vida, até ganhar um salário ou até menos. Mas não. Ganha um salário que é um iPhone 15. Ganha um salário que é todo dia ligar para o delivery para pedir lanche. Todo final de semana quer comer pizza. Aí depois diz que não tem sorte. O nome do teu azar chama irresponsabilidade. Falta de sabedoria. Não culpe ninguém pelos seus erros. Busque sabedoria no Senhor. Seja um crente fiel. Se você for um cristão fiel a Deus, você vai ser fiel a todo mundo. Está ouvindo, jovem? Se for fiel a Deus, Ele vai te honrar. E você vai ser fiel a todos. Ainda que as pessoas sejam infiéis com você, lá na frente Deus vai te honrar. Amados, eu quero encerrar essa mensagem com uma reflexão que fala de sinceridade. Eu não posso saber se você é um crente sincero. Eu não posso saber a real motivação que te tornou adventista do sétimo dia. Mas Deus conhece o teu coração. E Ele sabe o quanto é enganoso. Ele conhece o meu. Ele sabe se eu vim aqui pregar só para me aparecer, ou se é para que o evangelho alcance outras pessoas. Ele sabe. Conta-se a história que uma mulher trabalhava no palácio de um jovem que seria imperador na China, bilionário. Mas para ele tomar posse do cargo de imperador, ele precisava se casar. Teria que arrumar uma jovem donzela para ser esposa dele. Assim que ele casasse, ele poderia ascender ao trono. E então ele anunciou em todas as províncias dele que teria uma seletiva para escolher uma das jovens para que fosse a imperatriz. E anunciou para todo mundo, e todas as moças que queriam ser, 99,9% queriam. O rapaz era bonito e rico.
foram se inscrever para participar dessa seletiva. E quando a mãe de uma jovem, essa senhora trabalhava no palácio, ela comentou para sua filha, uma plebeia, pobre. Ela disse: mãe, eu vou me inscrever. Não, filha, só tem chance as nobres. Quem tem sangue azul, você não. Você não tem chance nenhuma. Ah, mãe, mas eu vou me inscrever. Pelo menos eu conheço o imperador. Ela se inscreveu. E no dia da seletiva estava centenas de jovens, uma mais linda que a outra, no saguão do palácio. E o jovem olhou e disse: cada uma de vocês vão receber um vasinho, um jarro. Dentro desse jarro tem uma semente. Aqui cuidar bem dessa semente, com todo carinho, com todo amor, toda dedicação. Vai voltar aqui com a sua planta. E a planta que tiver a flor mais bonita, a planta que for mais viçosa, a mais bem tratada, vai ser selecionada, vai ser a imperatriz, vai ser a minha esposa. Todas as jovens receberam o mesmo jarro com uma semente e foram para suas casas. Passou-se dias e aquela jovem plebeia molhava, botava no sol e nada de nascer, Diego. E ela dizia: mãe, não nasce. Filha, Deus sabe o que faz. Você não pode ser uma imperatriz. Você é uma plebeia. Você é de família pobre. Ah, mãe, mas tá bom, se Deus quer assim, assim seja. E chegou o dia de se apresentar diante do imperador, e ela foi. Só que a plantinha dela não nasceu. Só tinha o jarro com o adubo e a semente lá dentro. Nada do que ela fez adiantou. E quando ela chegou lá, todas aquelas jovens estavam com seu vasinho, umas com as plantas bonitas, mais viçosas do que as outras, coisas exuberantes, parecia um jardim no saguão. E ela olhou assim: só a minha não nasceu, que vergonha. Então ela se escondeu atrás da pilastra, enquanto o imperador olhava para escolher a noiva, e olhou, e disse: você, aí escondida atrás da pilastra, vem cá. Eu? Sim, jovem, você. Mas eu sou apenas uma plebeia, minha planta nem nasceu. Sim, mas venha, você vai ser imperatriz. Como, Senhor? Como eu vou ser, se nem nasceu a minha planta? Todas vocês receberam um jarro com adubo e uma semente, ambas sementes de plástico, nenhuma poderia nascer. Você foi a única sincera, você foi a única verdadeira. Por isso você vai ascender o trono comigo. Amados, o Senhor te confiou uma semente. Só que essa semente, ao contrário daquela, ela deve nascer. E ela deve produzir frutos. Mas não precisa ser mais bonito do que o fruto do teu irmão. Foca no teu fruto. Foca na tua semente. Foca na tua planta, que é a tua vida. Porque um dia nós iremos nos apresentar diante do imperador. O segredo é sinceridade. Porque o Senhor conhece a real motivação da tua decisão. Que Deus nos abençoe. Vai ter uma música? Não? Que pena, tantos cantores aqui não tem uma música, né? Então nós vamos orar. Fica de pé, por favor. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, te agradecemos por esta mensagem. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Diante dos teus olhos, Pai, nós não somos menor que ninguém. Não existe insignificante diante de ti. Porque o Senhor nos confiou habilidades, sabedoria, talentos. O que precisamos fazer, Senhor Deus, é nos esforçarmos. É termos boa vontade e disponibilidade, confiarmos no teu agir em nossas vidas. Precisamos ser sinceros adoradores. Sermos unidos, viver em paz e união. Porque não existe, Senhor Deus, outra maneira de demonstrar o cristianismo se não for através de pessoas. Se não for arregaçando as mangas e executando a missão que o Senhor nos confiou. Por isso eu te peço, Pai, abençoa essa igreja, abençoa os teus filhos, fazer com que cada um dos que aqui se encontram possa ter esse desejo, Senhor Deus, de fazer a sua parte, a parte que o Senhor confiou, da maneira como cada um sabe, mas que todos possam ter o mesmo objetivo, com Cristo, por Cristo e para Cristo.
nos abençoa, nos dá um sábado na tua presença. Perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu estarei à porta.